Nesse vídeo vou passar para você a rotina de estudo perfeita para quem trabalha. Uma rotina em que você tenha a máxima qualidade de estudos, não tenha desperdício de tempo e principalmente seja uma rotina sustentável que você consiga manter por bastante tempo na sua preparação para concurso público. E a primeira coisa que eu preciso te falar é que dá para ser aprovado no concurso público conciliando o trabalho e os estudos para concurso público. Essa foi a minha rotina durante toda a minha trajetória. Todos os concursos que eu fui aprovado, eu trabalhava e estudava. Então isso é muito comum. A maioria dos alunos aprovados tem a rotina de trabalho também além dos estudos. Inclusive, no meu caso, por exemplo, quando às vezes eu pegava férias ou era algum feriado prolongado, alguma coisa, eu me perdia. A falta de rotina pode ser um problema. Eu não estou dizendo que é melhor trabalhar do ponto de vista de tempo disponível para estudar, não é esse o caso. O que eu estou dizendo é que falta de rotina determinada faz a gente ficar meio perdido. Então você, por exemplo, que só estuda, comenta aqui embaixo se você tem encontrado essa dificuldade. Parece que a gente tem um todo dia disponível e não consegue determinar um período específico para estudar. Essa é uma dificuldade. Mas como eu disse, dá para ser aprovado estudando e trabalhando. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, eu vou levar em consideração para a gente montar aqui a nossa rotina, que você tem uma rotina de trabalho de 8 horas diárias. Eu abri uma enquete no meu Instagram para a galera comentar qual era o horário que eles trabalhavam e essa foi a rotina mais comum que eu encontrei. A galera que trabalha ali normalmente entre 8 e 18 horas. Tem gente que entra um pouco mais cedo, sai um pouco mais cedo, mas em linhas gerais esse é o padrão. Então a gente vai trabalhar com ele aqui. Bom, primeira coisa, em relação ao período da manhã, essa conversa que a gente ouve, né, tem tudo isso na internet falando que o período da manhã é um período muito importante, de fato isso é verdadeiro. No período da manhã, o seu cérebro está quimicamente mais preparado para uma sessão de estudo ou para atividades difíceis. E por que isso acontece? Porque no período da manhã, a gente tem a liberação de alguns neurotransmissores, são algumas substâncias que são liberadas no seu cérebro no período da manhã. Então a gente tem, por exemplo, o aumento da dopamina, que aumenta a motivação, o aumento da noradrenalina, que vai fazer com que você tenha mais estado de alerta, né? O seu estado de foco seja um pouco melhor. Então é verdade, o período da manhã é bastante importante para você. Sem falar que depois de uma sessão de sono, né, no período de descanso noturno, você tem toda a limpeza de algumas toxinas e o seu cérebro está realmente mais preparado para começar a estudar. O que eu vou fazer aqui com você? Vamos imaginar que você tem uma rotina e você entra no trabalho às 8 horas da manhã. Como eu disse, essa é a rotina mais comum que eu encontrei e que você vai parar depois para almoçar ao meio-dia, beleza? Então, esse aqui é o seu horário que você vai estar de fato no trabalho. O que eu vou te recomendar? Claro, que você faça o seguinte, que você acorde mais cedo. Essas horas da manhã, como eu disse, a gente sabe que quimicamente seu cérebro está melhor, é muito importante que você acorde um pouco mais cedo para ter todo o aproveitamento desse momento. O que eu vou recomendar para você? Uma rotina que eu vejo que muita gente segue, eu, por exemplo, é a rotina que eu sigo hoje em dia, que é acordar por volta das 6 horas da manhã. Então você vai acordar até às 6 horas da manhã, um bom horário para você acordar. Claro, bom horário para você acordar sempre leva em consideração o horário que você vai dormir, tá? Nunca é um fato isolado, o horário que você acorda tem que ter relevância e tem que estar alinhado com o horário que você foi dormir. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre o horário de dormir, a gente vai passar por todo o dia, mas às 6 horas da manhã. E aí você tem aqui, se a gente separar em blocos de 30 minutos, 6h30, 7 horas e 7 horas e 30 minutos. O que você tem que fazer durante essas atividades aqui? Você tem 2 horas para se organizar. Tem algumas coisas importantes. Bom, a primeira atividade que eu vou recomendar para vocês, claro, é a atividade física. Então, nesse período de 2 horas aqui, a gente vai ter que colocar alguma atividade física. Por quê? Porque a gente acorda sonolento, às vezes meio preguiçoso. Eu, pelo menos, acordo bastante sonolento. Eu sei que tem gente que acorda mais exposto, mas eu realmente preciso dessa sessão de atividade física para que meu corpo e minha mente ligue. Lembra, corpo e mente faz parte de um conjunto. Não adianta você achar que o seu corpo está sonolento e a sua mente está ativa. Não vai rolar. Corpo sonolento, mente sonolenta. Então, o que eu vou recomendar para vocês fazerem? Já uma atividade física nessa primeira parte da manhã. Então, aqui, ó, você vai fazer uma atividade física. Matheus, qual a intensidade dessa atividade física? De leve a moderado, tá? Não faça uma atividade física muito extenuante, não é nem o horário para fazer isso. Aquela atividade que vai te levar à exaustão, sei lá, fazer crossfit, não é. Inclusive porque a duração tem que ser pequena. A gente está falando aqui de 30 minutos. Vou te dar mais uma recomendação. A gente precisa, no período da manhã, que todo o seu sistema entenda que já é manhã e aí a gente tem a importância de você ter acesso à luz natural. O que é luz natural? Luz do sol, a luz do dia. Não precisa nem estar com o céu aberto.
mas seria muito legal se você fizesse essa atividade física numa área externa em que você ficasse exposto à luz natural. 6 horas da manhã, muito provavelmente já vai ter luz do sol, e aí você fica exposto a essa luz natural. Então, atividade física mais luz natural. Isso aqui vai regular o seu ritmo circadiano, vai ter vários benefícios, inclusive lá no final da noite, quando você for dormir. Pode ser uma corridinha, pode ser uma caminhada, pode ser caminhar com um cachorro, com uma bicicleta, mas seria muito legal que você fizesse isso já nesses primeiros 30 minutos. Outra dica, para rolar isso aqui em 30 minutos, a gente não está colocando margem aqui. Na vida real isso pode atrasar. Você precisa ter deixado tudo pronto. Então, por exemplo, você já deixa lá o seu tênis, se você for fazer uma corrida, o tênis é a roupa de correr. É acordar, vestir a roupa e sair, tá? Quanto mais pronto tiver, maior a chance de você cumprir. Beleza, o segundo momento, o que você vai fazer? Eu vou recomendar para você fazer a sua parte de alimentação. Então, a sua parte de alimentação, a higiene, tomar o seu banho. Claro, estou considerando que você escovou os dentes aqui nesse período, antes de levantar, tá? Escova os dentes e bebe água, isso é fundamental, para você se reidratar do período da noite. Mas você fez isso antes aqui. Se precisar, acorde 5 minutos antes. Tem gente que fica brigando às vezes, não tá dando. Se for 5, 10 minutos, acorda um pouquinho antes, tá? Só uma dica bônus aqui. Mas aí o que eu vou recomendar para você? Que você faça, vamos supor que nesse período aqui, das 6h30 às 7h30, esse processo de se arrumar, né? Tomar banho. Então aqui, vou colocar aqui, banho. Você fez atividade física, né? Banho mais alimentação. Aí o que eu vou recomendar? Sempre alimento que já esteja pré-pronto, né? Então, você vai ter que se organizar. É muito importante, gestão de tempo, a gente fala sobre isso, mas é criar os processos. Tem gente que já tem marmita, já tem tudo pronto, mas se você tiver que preparar, se você tiver que buscar o pãozinho, inclusive o pãozinho não é uma boa opção, né, segundo os nutricionistas, mas se você tiver que buscar o alimento, isso vai demorar. Então, deixa tudo isso pronto. A gente está brigando por segundos aqui, é o jogo de quem trabalha, beleza? E aí, eu vou considerar que das 7h30 às 8 horas é o período seu que você vai levar para ir para o trabalho, tá? Então vamos colocar aqui no período de transporte. Matheus, eu demoro mais de meia hora para chegar no trabalho. 2 dicas. A primeira delas, tenta morar mais perto. É fundamental, qualidade de vida, morar mais perto do trabalho. Lugares que você pega muito trânsito, isso vai ser um problema. Então tenta morar mais perto. Mas não é possível. Então aproveita esse período, leva material, estuda durante esse transporte aí, né? Pode ser no ônibus, no metrô, no trem, não importa. Tem que aproveitar esse momento. Você não pode perder 1 hora da sua vida, 2 horas que está. É no trânsito, ouve aula, enfim, faz alguma coisa. E aí sobrou, entre aspas, né, que não sobrou, esses 30 minutos aqui, entre 7 e 7h30, tá? Tudo isso aproximado. O que você vai fazer? Nesse período você vai fazer uma sessão de estudo de 30 minutos. 30 minutos, pelo menos 30 minutos na manhã. Eu acho fundamental. Por quê? Uma é que você já entra naquele estágio de que já estudou naquele dia. E a gente tem um negócio interessante, quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar. Se você já faz uma sessão, é meio que o seu dia já está ganho. Você já fica com outra motivação para o restante do dia, você cumpriu isso. E além disso, você está aproveitando um momento que o seu cérebro está realmente num momento especial em relação à concentração, a foco e a aprendizado. Então, pelo menos uma sessão. Uma dica extra, se você conseguir puxar isso aqui tudo para lá um pouquinho, acordando um pouquinho mais cedo, sem loucura, tá? Mas sempre movimentando isso. Ou se você tem um pouco mais de tempo, eu trabalho a 5 minutos de distância do meu trabalho, enfim. Você vai ajustando isso aqui, pode ser que tenha um pouquinho mais de atividade física, um pouquinho mais de estudo, mas esse aqui é a base do que eu vou te propor aqui no período da manhã. E aqui depois o horário de trabalho, das 8 ao meio-dia, e daqui a pouco a gente já vai pro protocolo da tarde. Bom, protocolo da tarde, no seu período da tarde, vamos imaginar então que você vai ter aqui, do meio-dia, aqui é interessante, do meio-dia às 14 horas. De horário de almoço. Depois, você vai sair do trabalho às 18 horas. Então, daqui até às 18 horas, você vai estar trabalhando, tá? Durante esse intervalo aqui. E aí, vale a mesma regra. Essa aqui, inclusive, era a rotina de quando eu trabalhava no comércio e estudava para concurso público. Era exatamente essa rotina e também é uma rotina comum de outras pessoas. Vamos supor que você tenha 2 horas de almoço. O que você vai fazer nesse horário de almoço? Claro, você vai almoçar, é fundamental que você faça a sua refeição, óbvio. Mas eu vou te recomendar mais algumas coisas aqui. Esse horário de almoço é um ótimo momento, por exemplo, para você colocar a sua sessão de revisão. Então, se você tem 2 horas de almoço, é muito legal que você coloque aqui o seu momento de revisão. Matheus, qual a revisão? Quem é meu aluno sabe, a gente trabalha com a D2. Que é a segunda revisão. Ela leva em consideração do que você vai revisar o que você estudou no dia anterior. Então, é um bom momento de fazer revisão na hora do almoço. Você
tá um pouco mais sonolento, um pouco mais cansado, mas já é legal fazer a revisão. Outra coisa, falei rapidamente por isso aqui, mas eu vou dar um destaque. É um momento importante a questão do almoço, tá? É bem relevante essa questão do almoço, porque é um bom momento para você ter em família. Eu me encaixo a minha rotina para poder almoçar em família. Isso faz muita diferença. Eu tenho filhos, enfim, almoçar em família é algo muito poderoso e vai fortalecer os laços que você tem com a sua família. Se for possível, eu sei que nem todo mundo pode esse privilégio, mas se isso for possível, faça, porque vai ser bem relevante para a sua família. Então, revisão, almoço. Depois do almoço, o que você pode fazer? O que eu faço? Hoje, tá? Minha rotina encaixada. Acredite ou não, eu tenho que fazer um pouquinho de atividade física, porque eu tenho a digestão muito lenta. Então, pode ser uma caminhada, pode simplesmente se movimentar, ajuda na parte digestiva, tá? Não é fazer atividade extenuante, óbvio, você nem pode, mas é realmente ajuda na digestão. E uma outra coisa é que eu sou o maior especialista disso aqui no mundo. Matheus, você forçou agora, porque eu faço isso aqui há 30 anos, que é o Power Nap, que é o cochilo. Também tem fundamentação, tem estudo científico que mostra que quem faz um cochilo tem uma volta desse momento especial em relação à cognição. É como se você estivesse limpando o seu cérebro novamente, tá? E aí melhora, tira um pouco do sono no período da tarde, você diminui, por exemplo, as dosagens de café e tudo mais. Eu fazer um Power Nap aqui, o que tem na evidência científica é de 20 a 30 minutos, beleza? Então, se sobrar tempo nessas 2 horas, nem todo mundo pode, mas eu vou recomendar. Então, o almoço em família e a revisão seriam inegociáveis. No meu caso, eu tenho colocado essa atividade física. Hoje, o que eu faço, antigamente eu caminhava, né? Mas a luz do sol está muito quente essa hora. Aí hoje eu comprei uma bicicletinha daquelas horizontais, uma bicicletinha ergométrica, e eu pedalo lá no mais leve possível, mas é 15 minutos, eu senti que a minha digestão fica um pouco melhor, beleza? Então esse aqui é o seu horário. Considerando que aqui à tarde você vai estar trabalhando, mas eu quero falar a respeito de algo importante. A depender do seu trabalho, pode ser que você tenha janelas durante o dia para estudar. Se você trabalha, isso aqui é muito valioso. Eu vejo gente desperdiçando tempo. O cara é atendente, não passa ninguém. Ele fica o tempo todo lá parado, mexendo na internet, fazendo qualquer outra coisa e não para estudar. Se você tem um trabalho que libera tempo para você fazer outras atividades, faça. Na minha época, por exemplo, eu tinha que lançar relógio de ponto de funcionário. E era uma atividade bastante mecânica. Eu escutava a aula, colocava a aula no fone e ia lançando ali os relógios de ponto. Tinha um aluno meu, Diógenes, né, inclusive tomou posse recentemente, ele era porteiro, né, de uma empresa e ele falava que tinha horas que dava uma parada, ele ia lá e estudava. Então, se você tem essa possibilidade de encaixar alguma coisa de estudo aqui, faça, tá? Isso aqui mostra que você está realmente comprometido em ser aprovado em concurso. Sobrou um tempo, você estuda. Eu ia ao médico, levava material de estudo. É assim, se você tem pouco tempo, se você trabalha, automaticamente você tem menos tempo, você precisa se ajeitar para fazer isso, beleza? Então, esse é o protocolo da tarde. Bora lá, então, protocolo da noite. Vamos imaginar que você vai chegar em casa por volta de 18h30, tá? Até 18h30 você está na sua casa, considerando esse meia hora ali de transporte para sair do trabalho. Então, 18h30. O que eu vou recomendar para você? Você vai ter um período disponível até as 22h30. Por que 22h30? Porque 22h30 você já tem que estar se preparando para dormir. Porque lembra, você acorda às 6 da manhã. Então, para a gente ter uma janela de pelo menos 8 horas de sono, a gente precisa dormir. Tem a música O Trem das 11. Eu brinco que o nosso trem lá, de quem é meu aluno, passa mais cedo. Ele passa meia hora mais cedo, ele passa às 10h30. Então lembra, é o trem das 10h30. Dormir até 10h30 vai fazer muita diferença em relação a você ter energia depois para continuar os seus dias mantendo. Lembra, isso aqui é uma rotina sustentável. Então você tem aqui uma janela de 4 horas disponíveis, tá? Então, 4 horas. O que você vai ter aqui dentro? Você vai ter que estudar, considerando uma rotina de estudo de pelo menos 2 horas diárias, tá? Não falei isso no começo do vídeo, mas eu estou levando em consideração 2 horas diárias. Quem estuda e trabalha consegue estudar 2, 3, já vi até alguns casos de 4 horas. Eu estudava no máximo 3 horas por dia. Considerando ali que eu não contava, às vezes uma revisão, às vezes passava um pouquinho de 3 horas, 6 horas e meia, mas esse é o limite. Então, dentro desse período aqui, você já sabe que 1h30, 1h30, você vai ter que estudar. Ah, Matheus, mas 2 horas, será que dá para ser aprovado? Eu posso garantir para você, 2 horas com qualidade, fazendo essas revisões que eu estou te explicando aqui, você consegue passar em qualquer concurso. O fato é só começar antes. Se começar depois que o edital foi aberto, aí pode ser que não dê tempo.
Agora, se alguém estuda 4 horas e você estuda 2 horas, você consegue ser aprovado? Claro, só começar bem mais cedo que ele. Né? Se ele estudar 3 meses, em 6 meses você faz. Então, se só vai um pouco mais devagar, o estudo precisa dessa consolidação, como eu disse. Então, aqui a gente está partindo de um cronograma de 2 horas. Se você conseguir colocar 3 horas, excelente. Mas, lembra, é sustentável e vai ser o primeiro passo para você ter uma rotina que você consegue repetir por bastante tempo, que esse é o meu intuito com esse vídeo. Então, você vai ter esse período aqui de 1h30 para estudar. Como é que eu dividiria esse período aqui? Das 18h30 até por volta das 19 horas, eu faria minha refeição. Tomaria o meu banho ali e tal, e faria minha refeição. Por quê? Existem vários estudos, né? E a literatura científica em relação a isso é bastante sedimentada, né? Já está consolidado que você fazer uma refeição mais cedo, ou seja, não deixar para dormir muito próximo do horário de dormir, vão ter vários benefícios, né? Você vai conseguir fazer sua digestão e vai ter uma noite de sono mais tranquilo. Tem uma medicina chamada Ayurveda, uma medicina indiana com mais de 5.000 anos. Eles falam que você tem que fazer a sua última refeição enquanto é dia. Eu sigo isso, ou tento seguir o mais próximo disso, mas eu tento não comer depois das 8 horas. Isso eu tento realmente eliminar. Mas só em casos especiais, claro. Mas na minha rotina normal, eu faria essa refeição aqui. Então, vamos supor que você vai fazer a sua refeição aqui até às 19h30, por exemplo. Você vai tomar o seu banho, fazer sua refeição, organizar suas coisas. Às vezes, se organizar é muito importante para o próximo dia. E aí você vai dividir. Faz uma sessão de estudo. Por exemplo, eu faria a primeira sessão de estudo mais pesada de 1 hora. Então, uma sessão de estudo de 1 hora, uma matéria, estuda uma matéria. Faz um intervalo e depois você faz o que sobrou daqueles 30 minutos que você estudou, mais 30 minutos. Então veja, são 2 horas, mas não são 2 horas no período da noite. Foi meia hora lá e aí você estuda o que faltou aqui para complementar. De repente você pode até estudar mais se você estiver num ritmo legal, mas não vai se afundar. O legal da rotina é manter consistentemente. Então essa seria a divisão. E aí aqui dentro você vai colocar tempo para sua família, que são um tempo para se distrair com alguma coisa e tá tudo bem, uma leitura, alguma coisa que você goste, vai assistir uma série, eu não sei. Aí você conseguiu organizar a sua rotina. Claro, não tem margem para muita coisa. Eu sei que tem muitas mulheres que estão aqui ouvindo falando, ixi, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Eu sei que você vai tentar encaixar dessa forma, mas é uma rotina, como eu disse, sustentável. Outro ponto vamos passar rapidinho sobre o final de semana. Dica para você de alta performance. É muito legal que os seus dias sejam todos muito parecidos, mesmo no final de semana. Acordar quase sempre no mesmo horário. O seu corpo não sabe que é final de semana e que agora eu vou acordar às 11 da manhã. Não, você vai quebrar o seu ritmo circadiano. Então, tenta acordar no mesmo horário. Como é que eu dividi os meus finais de semana? Então, a gente tem aqui, vou colocar assim, sábado e domingo. Nos finais de semana, ou ao final de semana, eu sempre tentava me cuidar do ponto de vista de manter a minha sanidade. É uma rotina bastante limitada em termos de distração, já não fica muito à toa, você sempre tem uma ocupação todos os dias de semana, então eu tentava cuidar. E aí eu fazia uma separação muito simples, que você pode fazer aí, que é a seguinte: eu cortava o meu período de final de semana em 3 blocos, tá? Então, eu tinha período da manhã, então que era o sábado e domingo, tá? Então aqui a gente tem o período da manhã, manhã, tarde e noite, tá? Então, que é manhã, tarde e noite. Diante de tudo que eu falei, eu claramente tentaria colocar as sessões de estudo no período da manhã, tá? Eu faria isso com certeza. Porém, de repente pode não ser possível. Na época que eu estudei para o concurso, o meu sábado de manhã, um sábado sim, um sábado não, eu trabalhava aos sábados. Então não rolava. Mas o que você vai fazer? Você precisa ter de 2 a 3 horas de estudo aos finais de semana. Você pode colocar aqui, vamos supor que você tem o período da manhã, então você coloca aqui aquela questão da atividade física e tudo mais, pode ser um pouco mais longa, nesse caso, no final de semana, mas o estudo. Eu sempre fiz isso. Então, por exemplo, período da noite. Mateus, você estudava no período da noite, final de semana? Já vou te contar. Não estudava. Não estudava, nem sábado, nem domingo. Nem em véspera de prova. Aliás, pior ainda, em véspera de prova, que eu acho que não é um modelo que faz muito sentido você chegar estourado no dia da prova. Então você pode colocar, não deu certo de colocar aqui, ou só consegui fazer 1 hora, coloca mais 1 hora aqui. Lembrando que o que eu estou colocando aqui é que você está encaixando sessão de estudo, não é para ficar tudo isso aqui de estudo. Você vai estudar 2 horas, pode estudar 1 hora logo que você acordar, faz o intervalo, faz suas coisas, faz a atividade física, volta, estuda mais 1 hora.
veja que vai passar a ser um pouco mais tranquilo. Final de semana é um bom período para você estar com sua família, com seu filho, com seu marido, com sua esposa, com seus pais, às vezes fazer uma visita, enfim, eu tenho as minhas rotinas aqui, mas o fato é que não estudo, assim como hoje em dia, por exemplo, que eu não tenho uma rotina, eu posso trabalhar a qualquer horário, eu tento não trabalhar esses horários. Falei, eu tento, porque às vezes, né, acontece, mas é bem raro. Às vezes eu tenho só se eu tiver que resolver alguma coisa. Via de regra, esses não são horários úteis, são horários de divertir mesmo. Na verdade, não é nem divertir, eu uso a palavra, né, descontração, que é fazer atividades que, enfim, que me trazem significado. Não adianta você estudar para concurso público, acabar a sua vida, enquanto você está estudando para concurso público, ainda está rolando vida, você não morreu. Então, por isso que eu acho que não vale a pena. Então, você vai encaixar aos finais de semana qual período. Se der para fazer no período da manhã, é um ótimo período para você colocar. Se não der no período da tarde, pode ser um ou outro, né? Não precisa ser os dois, como eu coloquei aqui, mas aqui é só uma simulação. Se você não pode estudar de manhã, faz à tarde. No domingo já é o contrário. Eu não posso estudar, é à tarde. Enfim, você se organiza aí. Espero que você tenha entendido. Manhã, tarde e noite é bem simples. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, comentar aqui os vídeos que você quer e coloca para mim qual é a barreira que você tem enfrentado para organizar a sua rotina, qual a maior dificuldade, depois eu gravo um vídeo para te ajudar. Então é isso, vou ficando por aqui, um abraço e até mais.